Vamos lá, pessoal, para a nossa quinta aula. O assunto é médias. Essa é uma aula que tem um excelente custo-benefício. Tenho certeza que esse é um assunto que é questão certa na sua prova. A Coveste cobra bastante o assunto de média. Então fique ligado aí. Primeira questão diz: a média aritmética, antes de mais nada, eu vou dizer e dar um exemplo do que é média aritmética. Média aritmética é a soma de todos os elementos de um determinado conjunto, chama de SN, dividido pela quantidade de elementos desse conjunto N. Isso vai ser igual à média ou simplesmente x barra, eu posso chamar assim. Por exemplo, por exemplo, você tem um conjunto com o elemento 6 e o elemento 4. Esse conjunto que tem dois elementos. Você soma a média x barra vai ser igual a 6 mais 4, a soma, dividido pela quantidade de elementos, ou seja, 2. Então a média vai ser 5. Obviamente, a Coveste não vai te dar um conjunto cheio de elementos e perguntar qual é a média. A pergunta vai ser um tanto diferente, como você vai ver, um pouco diferente como você vai ver. E vamos lá. A média aritmética de 62 alunos, dos 62 alunos de uma turma, foi 5,4. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que a soma de todos os alunos, dos 62 alunos, dividido por 62, que é a quantidade, isso vai ser igual à média, e ele diz que a média é 5,4. Pronto, isso já de cara da questão. Ele diz também que, excluindo a menor nota, que foi 3,2, e a maior, que foi 8,8, qual a média aritmética dos 60 alunos restantes? Então, vê só. O que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular a soma de todos os alunos, a soma das notas de todos os alunos, de 62 alunos. Então, eu sei que é essa média aritmética, basta eu multiplicar a quantidade de elementos pela média aritmética, eu já vou obter a soma. Então, é isso que vai acontecer. S vai ser igual a 5,4 vezes 62. Isso vai ser igual a 334,8. Isso vai ser igual a 334,8. O que aqui significa? Significa que a soma de todos os alunos, das notas de todos os alunos, dos 62 alunos, vai dar 334,8. Após isso, o que é que eu faço? Eu excluo, como a questão diz, a menor e a maior nota, e ele diz quem são essas maiores e menor nota. Então eu tenho o total de todos os alunos, subtraio a menor nota e subtraio a maior nota, 8,8. Só que agora eu tenho 60 alunos e não mais uh, 62, porque obviamente eu excluí duas notas, então vou ter dois alunos a menos. Isso vai ser igual a 322,8 dividido por 60. Então você vai ter que isso vai ser igual a 5,36, e isso vai ser a média
a nova média, né, de 60 alunos restantes, é exatamente o que ele quer. A questão, você vai marcar a letra B. A dificuldade nesse tipo de questão, a maior dificuldade, eu acredito que realmente sejam as operações, essa operação de multiplicação, essa operação de divisão pode confundir um pouco o candidato no calor da prova e tal. Se você não treinou bastante, você acaba se enrolando nesse tipo de operação. Então eu aconselho você fazer sozinho algumas vezes esse tipo de questão, que realmente não é muito difícil, mas pode lhe complicar aí, até porque se você observar os valores aqui, ó, são muito próximos um do outro, então é muito fácil cometer um errinho besta aí e ter uma surpresa na hora do gabarito. Você vai ver que esse tipo de questão se repete. A próxima questão que a gente vai fazer é muito parecida, com um elemento a mais, né? Eu acho que é mais próprio da conversa essa próxima questão que a gente vai resolver. Então, vamos direto para ela. Segunda questão, ele diz que se um funcionário trabalhar 9 horas por dia na quinta e na sexta de determinada semana, a sua média de horas trabalhadas por dia nessa semana aumentará para 8 horas. Pessoal, a quantidade de horas que ele trabalha na segunda, mais a quantidade de horas que ele trabalha na terça, mais a quantidade de horas que ele trabalha na quarta, mais a quantidade de horas que ele trabalha na quinta, que é 9, mais a quantidade de horas que ele trabalha na sexta, que é 9, dividido por 5, que é o total de dias trabalhados. Isso vai dar uma média de 8 horas por dia. 8 horas por dia. Então você tem que a quantidade de horas trabalhadas na segunda, mais a quantidade de horas trabalhadas na terça, mais a quantidade de horas trabalhadas na quarta, mais 18 é igual a 40. Então, ó, a quantidade de horas trabalhadas na segunda, mais a quantidade de horas trabalhadas na terça, mais a quantidade de horas trabalhadas na quarta, é igual a 40 menos 18, que vai ser igual a 22. Pronto. Essa é a informação aqui que você obtém inicialmente. Mas olha só, o que ele quer? Se o funcionário trabalha de segunda a sexta, qual era a sua média de horas trabalhadas por dia de segunda a quarta? Então a média de horas trabalhadas de segunda a quarta seria a soma, ou seja, a quantidade de horas trabalhadas na segunda, mais a quantidade de horas trabalhadas na terça, mais a quantidade de horas trabalhadas na quarta, dividido por 3. É isso. Isso vai ser igual, eu já achei, ó, essa informação aqui de cima, é 22. Isso vai ser igual a 22 sobre 3 horas. Acabou. É realmente essa média de hora trabalhada, é essa, mas você percebe que não há uma resposta. Não há uma resposta lá na questão. Então, o que é que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer algumas adaptações. Ora, 22,3, 22 sobre 3 é o mesmo que 21 dividido por 3 mais 1 dividido por 3. Mais 1 dividido por 3. Por que eu fiz isso? Porque evidencia que 21 dividido por 3 dá 7. E o que sobra aqui, 7 horas, é 1/3 de hora. Quanto vale 1/3 de hora? Ora, você vê que na resposta ele dá em minutos. Então você tem que procurar o quanto equivale em minutos. De antemão, você já sabe que não é 7 horas, porque é 7 horas mais alguma coisa. Você sabe também que não é 7 horas e meia, porque é 7 horas mais 1/3, não é 7 horas mais metade de 1 hora.
Então, já dá para eliminar algumas questões aqui. E o que é que você pode fazer? Você sabe que uma hora ela tem 60 minutos. Uma hora tem 60 minutos. E a sua pergunta é: um terço de hora, quantos minutos tem? X minutos. Quantos minutos tem um terço de hora? Então você faz meio pelos extremos. Você tem que x é igual a um terço de 60, que é igual a 20. X é igual a 20 minutos. Então, um terço de hora é o mesmo que 20 minutos. A resposta torna-se 7 horas e 20 minutos. A letra D. Show de bola. Você vê que é bem parecida com a outra questão, porque vai ter um elemento que é fixo aqui, que é o que você quer encontrar, mas quando você chega na resposta, você vai ter que fazer uma transformação. Então, assim, o que é que você usa para resolver a questão? Não só conhecimentos de média, mas conhecimentos também de grandezas de medidas. Esse é o tipo de questão típica da Covest, é muito usual ela pegar dois ou mais assuntos do seu edital e colocar numa mesma questão. É muito comum a Covest fazer isso para dar uma mesclada melhor nos assuntos. Então, esse é o tipo de questão que exemplifica e evidencia bastante isso. Então, vamos lá para a terceira questão. Terceira questão é uma questão relativamente simples, mas que eu tenho certeza que confunde muita gente. Você tem o seguinte: se a média aritmética de 12, 17 e o número inteiro n, então você tem três elementos, onde um deles é 12, outro é 17 e o outro é n, é um valor desconhecido. Então a média aritmética é isso, é a soma de todos dividido por n, é maior do que 23. Então o que é que você tem? Passa para lá multiplicando. Aqui eu não me preocupo muito com a desigualdade, porque não tem nenhum número negativo, né? Então você vai ter o seguinte: 29 mais n é maior que, passo 3 multiplicando, dá 69. Então n tem que ser maior do que 40. Ora, se o número é natural, ele tem que ser maior que 40. Quais são os valores possíveis para n? N pode ser 41, pode ser 42, 43, não pode ser 40, não pode ser 39. Então, n pode ser 41, 42, 43, 44, 50, 60, 61, 62, até o infinito. Mas o que ele pergunta é qual o menor valor possível para n, e o menor valor possível para n é 41. Por quê? Porque 41 é o primeiro número inteiro que é maior do que 40, simples. Então você marca a letra C e já vai para a próxima questão. Essa é uma questão que é relativamente simples, mas tenho certeza que confunde muita gente aí. Então, vamos lá. Na quarta questão, a gente passa a ver média ponderada. Essa é uma questão bem simples, bem direta de média ponderada, é só aplicação de fórmula. A Covest não tem costume de fazer isso na média aritmética, mas como a gente vê aqui, ela faz na média ponderada. Eu vou resolver aqui um exemplo com menos elementos do que a questão, só para a gente se habituar com a média ponderada e se ligar o que é que significa a fórmula. Então, vamos lá. Você tem o seguinte: você tem uma prova de matemática
e tem uma prova de português. Então tá. Nessa prova, você obtém uma nota em matemática e ela tem um peso. Essa prova ela tem um peso. O que eu quero que vocês entendam é o que significa esse peso. Então, digamos que você tenha tirado 7 em matemática, nota 7. De 0 a 10 vocês tiraram 7. Em português, vocês tiraram... deixa eu ver... Vocês tiraram 8. 10. Tiraram 10 em português. Simplifica as contas. E o peso da prova de matemática é peso 2. O peso da prova de português é peso 1. Então você tem o seguinte, que se fosse uma média aritmética, você somaria e dividiria por 2. Somaria as notas e dividiria por 2. Seria 10 mais 17 dividido por 2. Então dá 8,5 aí. Simples assim. Como não é uma média aritmética, o que você vai fazer é o seguinte. Você vai repetir a nota de matemática 2 vezes. Por quê? Porque o peso é 2. Então seria assim, ó. 7 mais 7 é como se eu tivesse repetido essa nota 2 vezes, mais 10. Eu tenho 3 elementos, divido por 3. Então, ó, eu vou escrever isso da mesma forma. Isso é o mesmo que 2 vezes 7 mais 10 dividido por 2 mais 1. O que acontece é o seguinte, ó, vê que eu peguei cada elemento e multipliquei pelo peso, cada elemento do conjunto, cada elemento, e multipliquei pelo peso. Aqui tem uma multiplicação por 1 também. 10 vezes 1 é 10. Então há uma multiplicação por 1 também. E depois dividir pela soma dos pesos. Eu fiz questão de abrir aqui para mostrar a vocês o que é que acontece. O peso significa exatamente isso. Quantas vezes você vai contar aquele elemento dentro da média. Então, a partir daí, a partir dessa explicação breve, simples, a gente entende a fórmula geral da média ponderada. X barra, a média, é igual a o elemento de número 1, ou seja, a primeira nota, A1, vezes o peso, mais o elemento de número 2, A2, vezes o peso de A2. Aí você repete isso, quantos elementos existirem no conjunto, até a n, o elemento do número n, um elemento qualquer, vezes o peso do elemento n dividido pela soma dos pesos. P1 mais P2 mais 3 pontinhos P3, Pn. Então é relativamente simples você calcular a média. Você vai multiplicar o peso pelo elemento, pela nota, e depois dividir pela soma dos pesos. Pronto, é isso. O que significa o peso? O peso significa a quantidade de vezes que aquele elemento, aquela nota, ele vai ser contado dentro da composição da média. Pronto, é isso. É isso que a gente tem que saber de média ponderada. E a partir daí a gente já pode resolver todas as questões COVEST. Então, vamos lá para a questão propriamente dita.
Em um curso, os candidatos se submetem às provas de matemática, português, informática e conhecimentos específicos, com pesos 3, 2, 1 e 4, respectivamente. Se um candidato obteve a nota 7 em matemática, 6 em português, 8 em informática e 5 em conhecimentos específicos, qual foi a nota no concurso? A nota total. Então tá, você tem que x barra vai ser igual a nota do primeiro elemento, a nota em matemática, 7, vezes o seu peso, 3, mais a nota em português, 6, vezes o seu peso, 2, mais a nota em informática, vezes o seu peso, 1. Eu só vou contar ele uma vez mesmo, então deixa aí. Nota em conhecimentos específicos, vezes o seu peso, que é 4. Então, mais 5. 5 vezes 4. A dica que eu dou é que vocês organizem um pouco a resolução, o denominador aí da fração, para que vocês possam identificar quem é o peso. Que agora aqui embaixo você vai fazer a soma dos pesos. Então, assim, de repente no calor da questão vocês podem confundir quem é o peso aí. Então fica 3 mais 2 mais 1 mais 4. Soma dos pesos. Isso aqui vai dar 10 aqui embaixo no denominador. Aqui você tem 21 mais 12 mais 8 mais 20 dividido por 10. Aqui o que você tem é 12 mais 8, 20 mais 20, 40 mais 21, 61. Vai ser igual a 61 dividido por 10. 61 dividido por 10 é 6,1. E acabou a questão. É isso. Você marca a quarta questão e vai pro abraço. Já corre para a próxima questão. Então, pessoal, quinta questão. Assistente de Administração 2014. Que o gráfico a seguir ilustra o número de erros nas declarações de imposto de renda de um grupo de 20 contribuintes. Então, aqui você já sabe que você tem um grupo de 20 contribuintes. Na horizontal está marcado o número de erros. Esse aqui é o número de erros. E na vertical corresponde ao número de contribuintes. Qual a média de erros nas declarações desses contribuintes? Então, é o seguinte. Eu tenho que fazer a leitura do gráfico. Aqui eu tenho que 8 contribuintes não tiveram erros no imposto de renda, tiveram 0 erros. Aqui eu tenho que 6 contribuintes tiveram 2 erros. Aqui eu tenho que 4 contribuintes tiveram 4 erros e 5 contribuintes tiveram 2 erros. Então vê como isso aqui funciona como uma média ponderada. Quais são os elementos que eu tenho no meu conjunto? O número de erros, que podem ser 0, 2, 4, 5. Qual seria o peso? Ou qual seria a quantidade de vezes que esse elemento seria repetido na composição da média? Depende do número de pessoas. Então, aqui, erros 0, pessoas 8. Erros 2, pessoas 6, está aqui.
4 erros, pessoas 4, 5 erros, pessoas 2. Então, isso aqui se comporta como sendo o peso. Vê que dava para fazer por média aritmética também, porque média ponderada e aritmética é muito parecido mesmo, é só introduzir esse conceito de peso. Então, vamos lá, x barra é igual a 0 vezes 8 mais 2 vezes 6 mais 4 vezes 4 mais 5 vezes 2 dividido pela soma dos pesos. Então seria 8 mais 2, 10, 6 mais 4, 20. É exatamente isso mesmo, porque 20 é o número de pessoas. Então tu vai ter, aqui dá 12, 2 vezes 6, 12, 4 vezes 4, 16, dá 28, vezes mais 10, vai dar 38, dividido por 20, isso vai ser igual a 19 dividido por 10, simplifiquei por 2, dividi por 2 em cima e embaixo, então isso vai ser igual a 1,9. Aí você marca a alternativa E e já vai para a próxima questão. Você vê que essa é uma questão que dá para você resolver tanto com conhecimento só de média aritmética, ou dá para fazer através de média ponderada também. Como a Corvette cobra muito essa coisa de média ponderada, eu optei por resolver dessa forma. Então, vamos lá. Questão de número 6. Sexta questão, pessoal, essa questão é muito parecida com a quarta questão. Você percebe que a quarta questão ele dá todos os pesos, dá todas as notas e pede a média. Nessa questão, ele dá todos os pesos, dá uma nota faltando e dá a média. Ele pede, pergunta qual é a nota nessa prova que falta. Então, vamos lá para a leitura do enunciado. É uma questão bem direta também. Em um concurso existem provas de português, matemática, informática, conhecimentos específicos, com pesos respectivos 2, 3, 1 e 4. Um candidato obteve as seguintes notas nas provas de português, matemática e informática. Então, ele dá os pesos 2, 3, 1 e 4. Incrível que pareça, eu acredito que são os mesmos pesos da outra questão, né? As disciplinas português com nota 77, matemática 62, informática 72. Se a nota do candidato no concurso foi 80, qual sua nota na prova de conhecimentos específicos? Então vamos lá. Você tem nota, eu vou baixar aqui, ó, peso. Pronto. Vou colocar aqui já para a gente seguir esse modelozinho. A nota de conhecimentos específicos é o que eu quero saber, então eu vou chamar de X. Os pesos são 2 para português, 3 para matemática, 1 para informática e 4 para conhecimentos específicos. Então você vai ter o seguinte: multiplica a nota pelo peso, 77 vezes 2 mais 62 vezes 3, multiplicando aqui, mais 72 vezes 1, né, 72, mais 4 vezes x, dividido por
Aí dividir pela soma dos pesos, isso vai dar igual a média. Então, a soma dos pesos é 10. Isso tem que ser igual à média. A média ele diz que é 80. Então, isso tem que ser igual a 80. Então, pronto, você já montou a equação. Simples assim. Basta resolver essa equação e achar quem é o x. Então você vai ter o seguinte, passando 10 para lá, multiplicando, você já vai ter assim, ó, 800. Vai ser igual a 77 vezes 2 dá 154. 62 vezes 3, 6 vezes 3, 18, mais 6, 186, mais 72, mais 4x. Então, é isso. Você vai ter o seguinte, você vai ter 800 vai ser igual a 412 mais 4x. 412 passa para lá e você subtrai. Então você vai ter 800 menos 412 vai ser 388 igual a 4x. Vê só, se fosse 400 igual a 4x, aí a divisão de 400 dividido por 4 seria 100, mas não é isso. Eu tenho 12 a menos, 12 unidades a menos que 400. Então, 12 dividido por 4 dá 3. Então, são 3 unidades a menos. A divisão vai dar 97, a letra C. Mas, assim, eu disse qual seria o raciocínio e tal, mas se você tiver dúvida, arma a continha lá, 388 dividido por 4 e faz a divisão, mas de antemão já adianto que x igual a 97. Aí marca a letra C e já vai para a próxima questão. Bem, pessoal, essa sétima questão ela é idêntica à questão anterior. Você vê que é por isso que é bem mais fácil preparar aulas aqui desse tipo de assunto da Covest, de médias, por exemplo, que eu tenho um espaço de muitas questões e fica fácil a gente entender o que é que a Covest ela cobra e também fácil de a gente tentar identificar um ou outro ponto que ela pode vir a cobrar. Quando a gente tem poucas questões sobre o tema, é muito complicado a gente tentar olhar ali para aquelas questões que caíram e tentar projetar as questões que que vão cair no futuro. Então, você vê que em questão de 2011 aí, praticamente se repetiu em 2014, e eu diria que não uma, mas duas vezes, porque aquelas questões de 2014 foram praticamente idênticas. O que é que ele diz? A prova de concurso é formada pelas disciplinas português, vamos chamar de P, matemática, informática e administração. Então tá, que tem pesos respectivos de 1,5, 2, 2,5 e 4, pesos 1,5, 2, 2,5 e 4. Tá aí. Se um candidato obteve a média ponderada 7,1, então ele dá aqui a x barra, é a média, igual a 7,1.
E suas notas respectivas em português, matemática e informática foram 7, 8, 9. A pergunta é, qual foi a nota do candidato em administração? Você pode ver que o esquema da questão ele é idêntico ao esquema da questão anterior. Então, a resolução é muito parecida. Onde você pode ter dificuldade é basicamente nas contas, que realmente são chatinhas, mas vamos lá. Você tem que x barra, ou a média, 7,1, vai ser igual a 7 vezes o peso, então a nota de português vezes o peso, mais a nota de matemática vezes o peso, mais a nota de informática vezes o peso respectivo, mais a nota de administração vezes o peso, dividido pela soma dos pesos. Qual a soma dos pesos? 2 mais 4, 6, mais 2,5, 8,5, mais 1,5, 10. Ó, o 10 você já pode passar para lá multiplicando, vai ficar assim, ó, 71 é igual 7 vezes 1,5 vai ser igual a 10,5 mais 16 mais 9 vezes 2,5. 9 vezes 2, 9 vezes 2 é 18, mais 4,5 dá 22,5, mais 4x. Pronto. Aí daí você tem que, somando tudo, dá 33 mais 16, 49. Então você vai ter que 71 é igual a 49 mais 4x. Então você vai ter o seguinte. Você vai ter o seguinte. 71 menos 49 vai dar 22. Vai ser igual a 4x. Então 22 dividido por 4 vai dar igual a 5,5. Isso é que vai ser x. Então o que é que isso significa? Que na prova de administração, o candidato aí desse concurso tirou a nota 5,5. Aí você vê como as questões da Corvette ela tem um padrão, ela se repete. Eu estou tentando agrupar aqui por bloco de questões para que você perceba isso. E realmente eu acho que o raciocínio não vai fugir muito disso tudo não. A gente tem um total de 9 questões aqui para resolver. Então ainda faltam mais duas. Vamos lá para as próximas questões. Então pessoal, essa oitava questão ela é de analista de tecnologia, concurso da FACEP de 2014. E ela mostra uma tendência também da Corvette, que é cobrar os assuntos de forma transversal. Né? Quer dizer, você pegar uma única questão e cobra vários assuntos. Você tem a porcentagem envolvida e a questão da média também está envolvida aí dentro do mesmo assunto. Né, da mesma questão, aliás, isso é bem comum. Vocês vão ver que essa questão ela caiu em 2014, mas a próxima questão é uma questão muito parecida e que caiu antes, só que por questões didáticas eu optei por responder essa questão primeiro.
que acontece é o seguinte, ele diz que 80% dos trabalhadores da empresa são operários e 20% são burocratas. Olha, 80% dos trabalhadores da empresa. Importa eu saber quantos trabalhadores essa empresa tem. Não, não importa, porque o que ele guardou foi essa proporção, 80-20. Então não importa se a empresa tem 10 trabalhadores, se tem 100 trabalhadores, se tem 1000 trabalhadores, não importa. Você tem que guardar essa proporção. Se 80% dos trabalhadores da empresa são operários e 20 são burocratas, a proporção tem que ser a mesma. Se você diz que tem 10 trabalhadores na empresa, então 8 tem que ser operários e 2 tem que ser burocratas. Se tiver que ser 100 trabalhadores na empresa, então 80 trabalhadores tem que ser operários e 20 ser burocratas. Só precisa guardar essa proporção. E geralmente, quando ele dá a questão desse tipo, só usando as porcentagens assim e com o número de trabalhadores qualquer ou qualquer coisa que se refira àquela porcentagem ser qualquer, eu recomendo que vocês trabalhem com a base 100. Porque se você disser que tem 100 trabalhadores na empresa, o número da porcentagem vai coincidir com o número absoluto. Então fica bem fácil trabalhar. Daí você já conclui que, presumindo ter 100 trabalhadores naquela empresa, você já conclui que 80 desses trabalhadores são operários e que 20 desses trabalhadores são burocratas. Certo. O salário de um operário é R$ 800, é de R$ 800, e o de um burocrata é de R$ 1.200. Ele pergunta qual a média salarial dos trabalhadores da empresa. Vê, é uma questão que é muito, muito, muito parecida com as demais. Você vai ter o seguinte, você vai ter que operários e burocratas, o salário é, é de R$ 800 para o operário e 1.200 para o burocrata. E você tem que a quantidade de pessoas é igual a 80 operários e 20 burocratas. Agora, você percebe que essa quantidade de pessoas ela trabalha funcionando como se fosse o peso, porque você vai ter que repetir o salário do burocrata tantas vezes quantos burocratas existem na empresa. Se você percebeu isso, que a quantidade de salários funciona como se fosse o peso, acabou, basta você organizar a questão e resolver a equação. Então ficaria assim, x barra é a média que ele quer, vai ser igual a 800 vezes, que é o salário de um burocrata, vezes a quantidade de burocratas, aliás, de operários, o salário de operários vezes a quantidade de operários, mais o salário do burocrata, 1.200, vezes a quantidade de burocratas, dividido pela quantidade total de trabalhadores, que é justamente 80 mais 20, dividido, portanto, por 100. Então você vai ter o seguinte, que x barra vai ser igual a 64, 0, 0, 0, 8 vezes 8, 64, eu tenho 3 zeros aqui, mais 24, 0, 0, 0, isso tudo dividido por 100,
Então você vai ter 64.000 mais 24.000. Isso vai ser igual a 88.000 dividido por 100. Aí o zero corta, 0, 0. Isso vai ser igual a 880. Então você vai lá e marca a letra D. Você vai perceber que a outra questão, a questão de número 9, é idêntica a essa questão. Então vamos lá direto para ela. Então, pessoal, a questão de número 9 aí, você vê que, apesar de ser uma questão que você pode pensar inicialmente que ela é uma questão bem complicada, também envolve conceitos que aborda vários tópicos do edital, tanto porcentagem quanto média ao mesmo tempo. Então, é uma questão que eu digo que é uma questão transversal, que cobra o assunto, cobra batendo em vários assuntos ao mesmo tempo. Ele diz o seguinte: no exame a média de aprovados foi 75, então ele já te dá a informação que a média é igual a 75. E a média dos reprovados foi 40. A média dos reprovados, XA, média de A, e a média dos reprovados foi 40. Ele diz que a média total foi de 62,4. A média total foi igual a 62,4. Qual o percentual de aprovados? Vê só, na questão anterior, a gente tinha como variável o salário. A gente montou a tabela dessa forma. Aqui no caso seria aprovados e reprovados. Lá a gente montou como sendo operários e burocratas. Tá. Aqui a gente usava o salário, mas aqui a gente vai usar a média. E aqui a gente usou a quantidade, a gente vai continuar usando a quantidade. Certo. A questão é a seguinte: a média de aprovados foi 75 e a média dos reprovados foi 40. Ok. E a quantidade? Fernando, como é que fica? Como a quantidade não importa, o que eu quero agora é a razão. Eu quero a razão, a quantidade não importa. Então eu vou dizer que o total é de 100 pessoas. Por quê? Porque eu quero o percentual de aprovados. Então, eu não vou precisar fazer conta nenhuma, basta eu achar o total de aprovados, já vai coincidir com o percentual. O total de aprovados, o total absoluto, já vai coincidir com o percentual, porque eu escolhi a base 100. Isso é uma coisa que eu sempre venho usando em todas as aulas, é um raciocínio que eu venho acompanhando em todas as aulas. Então, se você diz que o total de aprovados é X, a quantidade de aprovados é X, quanto vai ser a quantidade de reprovados? Quanto vai ser a quantidade de reprovados? Vê só para que não fique dúvidas, eu vou escrever aqui a quantidade de aprovados mais a quantidade de reprovados, ela tem que ser igual a 100. Por quê? Porque 100 eu estabeleci como sendo o total de participantes do teste. Então você vai ter que a quantidade de reprovados é igual a 100 menos
a quantidade de aprovados. Só que isso aqui eu chamei de x. Então, como é que fica lá? Aqui fica que a quantidade de reprovados é 100 menos x. Ótimo, é isso. E você sabe que a média total é 62,4. Então, praticamente matou a questão. Que você vai ter que fazer é armar aqui a média. 62,4, que é a média total, é igual à média dos aprovados, a média dos aprovados, vezes a quantidade de aprovados, x, mais a média dos reprovados, vezes a quantidade de reprovados, ou seja, 100 menos x. Isso tudo vai ser dividido por quanto? Pela quantidade total, que seria x mais 100 menos x, que a gente já sabe que é 100, o total. Então você pode passar para lá já multiplicando, você vai ter que 6.000, opa, voltei aqui, ainda estou me acostumando com esse quadro, 6.240 vai ser igual a 75x mais 40 vezes 100 vai ser igual a 4.000. 40 vezes menos x vai ser menos 40x. Então, o 4.000 ele pode passar para lá subtraindo, vai ficar 2.240 é igual a 35. Eu vou fazer essa subtração, 75x menos 40x, 35x. Então você vai ter que x vai ser igual a 2.240 dividido por 35. Efetuando essas contas, você vai descobrir que x vai ser igual a 64. Então, se você tem o total de 100 alunos, se você tem esse total de 100 alunos e você sabe que 64 foram aprovados, 64 foram aprovados na base 100, isso já representa a tua resposta 64%. Então, a grande dificuldade da questão está em você montar esse esquema aqui. É por isso que eu fiz questão de fazer uma analogia com a questão anterior, porque eu acho que esse esquema na questão anterior ele é mais fácil de ser visualizado, né? Então, é isso, pessoal. Você vê que realmente o custo-benefício do estudo das médias para a Covest é muito alto, porque é uma questão quase certa. Assim. A Covest tem um verdadeiro feitiço pelas médias e tal, por essa questão de média. E a teoria não é muita, é realmente você ter prática de resolver essas questões, você praticar bastante, tá ali afiadinho, conseguir sacar, montar os esquemas, conseguir montar a equaçãozinha ali e resolver o que ele quiser, porque basicamente é isso. Ou ele vai pedir uma nota que está faltando, alguma coisa assim, ou vai pedir a média ponderada como um todo. São questões bem parecidas, assim, que usam o mesmo conceito, a mesma ideia. Então eu acho que vale a pena você ficar afiadinho aí nas questões de média para a prova da UFPE, para detonar aí. Então, valeu galera, até a sexta aula e finalmente vai ser a aula aí de razão e proporção, questões de misturas, que o pessoal tanto pede. Vamos lá.